Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Elementos da Matemática 1. Eu sou a professora Alessandra Negrini e hoje em nossa aula nós vamos prosseguir com o estudo de técnicas de demonstração. Então, na primeira aula nós já trabalhamos com alguns princípios importantes, principalmente a ideia de proposição, a construção de tabelas verdade, os conectivos lógicos que possibilitam a construção das proposições compostas e, assim, a construção de argumentos e a busca pela validação de resultados. Então, nós vamos continuar nessa linha, pensando agora mais especificamente em relação ao processo de demonstração. Como que eu valido um resultado, como que eu provo que determinada afirmação vai ser verdadeira, recorrendo aí aos diferentes procedimentos que nós temos. Se nós formos observar no quadro, nós temos algumas ilustrações que nos remetem a princípios da geometria. Então, uma delas, o Teorema de Pitágoras, e na outra são relações envolvendo poliedros, envolvendo sólidos, envolvendo figuras planas, medidas de ângulos. Então, se nós pensarmos na geometria, que é uma excelente referência que nós temos, os resultados que são utilizados ali, com exceção de alguns casos particulares, eles passaram por um processo de demonstração. Ainda que na antiguidade a preocupação fosse mais com a questão de aplicar um resultado para resolver um problema real, também foram utilizados algumas estratégias, alguns procedimentos para conseguir comprovar que as afirmações, que os resultados que eram utilizados, eles eram verdadeiros. Só que, historicamente, houve uma preocupação em determinado momento com a estruturação de toda a matemática, não só conceitos de geometria, mas conceitos de álgebra, conceitos da análise, que tem relação direta com o cálculo diferencial integral. Então, teve uma preocupação com a formalização, com dar uma estrutura adequada para cada um desses conceitos, para os resultados que já existiam, mas também conseguir utilizar todas essas informações para gerar novos resultados, para gerar outros tipos de processos, de técnicas e de conceitos que pudessem nos auxiliar na resolução de problemas. Então, nossa aula de hoje, nós vamos prosseguir, continuar nos aprofundando nessa temática, e nós vamos observar agora esses tópicos. Então, dando continuidade ao estudo de proposições de argumentos, nós vamos conhecer o que são os silogismos, o que são implicações e equivalências lógicas, como que nós pensamos na estrutura de um argumento, a validação de um argumento, as demonstrações, o uso de quantificadores, e aí nós vamos, atrelado aos números naturais, conhecer o princípio da indução finita, que é um dos principais resultados nesse campo relacionado aí ao conjunto de números naturais. Então, a nossa preocupação vai ser como que nós estruturamos uma demonstração, Qual que é a nossa intenção? Como que eu valido um argumento, eu provo que esse argumento que eu construí, ele vai ser verdadeiro, ele vai ser válido. Então, nós vamos partir dessas informações para conseguir, então, construir um conjunto aí de conhecimentos que não vai ser específico para elementos da matemática, mas que vai nos ajudar aí nas mais variadas disciplinas também durante o curso de formação, durante todo o nosso estudo em relação à matemática para a formação aí como um futuro professor. Então, com base em todos esses temas, vamos ao nosso primeiro conceito. Quando nós queremos construir algum tipo de resultado, algum tipo de informação, um resultado seja relativo à função, por exemplo, a um polinômio, ou outros tipos de conceitos da matemática, geralmente nós precisamos construir argumentos, Eu preciso ter toda uma argumentação, toda uma estrutura para chegar àquela informação. E esse argumento, que precisa obrigatoriamente partir de algumas informações iniciais, de algumas premissas, para se chegar a uma conclusão, ele precisa ter uma estrutura adequada e ele pode assumir alguns formatos particulares. Então, no quadro, nós temos um tipo de argumento que é muito comum, que é o argumento chamado de silogismo. Então, o silogismo nada mais é do que um argumento que tem
duas premissas. Ou seja, eu tenho duas hipóteses aí que eu estou tomando como base e o objetivo é chegar em uma conclusão. Se eu não tiver em vista aí uma conclusão, eu não tenho um argumento. Então, quando eu penso nesse exemplo aqui, eu posso considerar aí a minha primeira premissa, a minha primeira hipótese de que todo carro novo é bonito. A segunda de que aquele carro é novo e a minha conclusão, então aquele carro é bonito. Então, eu vou construindo a partir dessas duas premissas, eu articulo elas entre si e aí eu chego à conclusão. E aí, quando nós nos deparamos com essa estrutura de argumento, nós podemos destacar alguns termos, algumas nomenclaturas. Então, quando nós olhamos as duas premissas, carro novo é um termo comum entre elas. Então, carro novo é chamado de termo médio do meu silogismo. Quando eu olho agora para a conclusão, eu tenho aquele carro e tenho carro bonito, né? É bonito. Então, se eu olho para aquele carro, ele é o sujeito da minha frase, então ele vai corresponder ao termo menor. E o termo bonito, que seria o predicado, né, da estrutura aqui da minha frase, ele vai corresponder ao termo maior. Então, você pode se deparar aí com essas classificações. Então, o termo médio é aquele que une as duas premissas, né, entre si, e o termo maior e menor está presente na hora que nós construímos a conclusão desse argumento. Então, tem um silogismo, obrigatoriamente duas premissas e uma conclusão, porque ele é um argumento, obrigatoriamente tem que ter uma conclusão ali. E aí eu posso identificar essas relações entre as premissas, de tal forma a chegar nessa conclusão. Então, ele é um tipo especial de argumento bastante comum e com o qual nós podemos trabalhar, inclusive, associando com a tabela verdade, com a comprovação da validade de argumentos que assumem essa estrutura. E aí, ressaltando que, quando nós estudamos nesse contexto, contexto da lógica, a nossa preocupação é mais estrutural do que em relação ao conteúdo, porque o conteúdo vai estar atrelado a uma área de conhecimento. Então, aquela área, eu analiso a questão do conteúdo que está sendo englobado, que está sendo abordado naquele argumento. Então, a nossa preocupação maior vai ser em relação à forma, né, à estrutura que o argumento possui. Então, argumentos nós associamos a proposições, posso ter conectivos, né, posso ter toda uma estrutura, e aí eu consigo comparar proposições entre si para também relacionar, né, as premissas entre si, com a conclusão. Então, existem duas relações que nós podemos estabelecer entre proposições, né? Principalmente entre as proposições compostas, porque é aquelas com as quais nós trabalhamos, né, com maior frequência. Então, a relação de implicação é uma relação do tipo em que se eu tenho duas proposições compostas, P e Q, geralmente nós utilizamos letra maiúscula para proposição composta. Então, se eu tenho duas proposições, eu construo uma mesma tabela verdade com uma coluna para P e uma coluna para Q. Se eu olhar para essas duas colunas e eu observar que não existe essa sequência VF, em que P é verdadeira e Q vai ser falsa, quando isso não existe, nós dizemos que P implica Q. Tá? Então, eu tenho uma relação de implicação. Quando eu olho agora nessa mesma estrutura, né, para P e Q, duas proposições compostas, construir a tabela verdade, uma tabela verdade única, englobando essas duas proposições. Então, eu tenho uma coluna para cada uma delas. Quando eu olho para essas duas colunas e elas são idênticas, eu digo que P e Q são equivalentes. Então, nós temos uma equivalência lógica entre essas duas proposições. Então, aqui nós temos um exemplo com duas proposições compostas, uma P maiúscula e Q maiúscula. Então, P e Q e P sei somente CQ, né? P bicondicional Q. Então, temos uma conjunção e uma bicondicional. Se nós olharmos para essas duas colunas, para P e para Q, veja que eu não tenho sequência VF, eu tenho VV, FF, FF e FV. Então, quer dizer que P implica Q.
Agora, se eu olhar primeiro o Q e depois o P, se eu olhar o contrário, né, Q e P, eu vou ter V da última coluna para a penúltima. Então, VV, FF, FF e VF. Então, eu tenho uma sequência VF quando eu olho de Q para P, o contrário. Então, eu tenho que Q não implica P, porque eu tenho uma sequência do tipo VF relacionando aí essas duas proposições quando eu olho para a tabela verdade. Aqui no segundo exemplo, nós temos outras duas proposições, P e Q compostas, e se nós olharmos para as duas colunas para P e para Q, elas são idênticas. Então, se elas são idênticas, nós dizemos que P e Q são equivalentes, né? Então, tem uma relação de equivalência entre essas duas proposições. Então, quando uma dessas proposições assume o valor lógico verdadeiro, a outra também. Quando uma assume o valor falso, a outra também. Então, são relações que nós conseguimos estabelecer entre duas proposições, sendo compostas ou não, mas que vai nos auxiliar na hora de estudar alguns argumentos, né, algumas informações especificamente. Então, vamos pensar sobre essas relações de implicação, de equivalência e como que isso se comporta na hora de se trabalhar também com a argumentação. Então, essas relações de implicação e equivalência envolvem aí proposições ou proposições compostas, como no exemplo que foi apresentado. Então, nós temos uma proposição P, uma proposição Q e eu quero analisar. Será que existe uma relação de implicação ou uma relação de equivalência? Então, quando eu quero analisar esses dois tipos de relações, eu vou precisar construir uma tabela verdade, mas uma tabela que englobe as duas proposições ao mesmo tempo. Então, se as duas se baseiam em proposições simples P e Q, minúsculas, então eu vou me basear exatamente nessas duas proposições simples para as minhas duas proposições compostas. Então, eu construo uma única tabela verdade com uma coluna referente a cada proposição composta que eu quero analisar ou as proposições que estão aí presentes nas relações, né? Se eu quero avaliar se ela é implicação ou se ela é equivalência lógica. Então, retornando aí no nosso exemplo, então nós temos essas duas proposições que envolvem P e Q, e para analisar se é implicação ou se é equivalência, nós precisamos da tabela verdade, que é o recurso mais simples que nós temos para fazer essa análise. Então, as duas envolvem P e Q, proposições simples, que está em letra minúscula. Nós temos condicional e conjunção. Então, o que nós podemos fazer? Bom, se as duas se baseiam em P e Q, eu vou indicar uma coluna para P, uma para Q, e aí lembrando que nessas duas primeiras colunas, eu indico todas as combinações possíveis de valores lógicos entre P e Q. As duas verdadeiras, as duas falsas, uma verdadeira e uma falsa e vice-versa. Tendo definido isso, eu vou olhar para as proposições que eu preciso estudar. Bom, eu tenho uma condicional aqui para a proposição composta P. Então, eu vou incluir uma coluna para acrescentar os valores lógicos dessa condicional. Eu sei que a condicional só é falsa quando tem uma sequência VF. Então, aqui na segunda linha, quando eu olho só para os valores lógicos, VF gera o valor lógico F. As outras vão gerar sempre o valor lógico verdadeiro, porque isso vem da condicional. Se nós olharmos para Q, a proposição composta Q tem uma condicional e tem uma conjunção. Como essa conjunção está entre parênteses, eu vou analisar ela primeiro e depois a condicional. Então, a Q, quando eu classifico essa proposição composta, ela vai ser uma condicional, assim como a proposição P. Porque é sempre o último conectivo que eu analiso é o que dá a classificação da minha proposição. Então, já que tem uma conjunção, eu vou analisar essa conjunção primeiro. Então, eu coloco uma coluna intermediária para conseguir fazer essa análise. Então, P e Q só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então, a primeira linha aqui é verdadeira, o restante tudo falso.
Agora eu vou comparar P, que é essa primeira aqui, condicional, P e Q. Então, eu vou comparar esses dois valores lógicos. Condicional é verdadeira, exceto quando eu tenho sequência VF. Bom, eu vou ter uma sequência VF aqui na segunda linha dos meus valores lógicos. Então, aqui ela é falsa e no restante ela vai ser verdadeira. Então, eu sempre incluo colunas aí intermediárias para englobar o valor lógico, né, dos outros conectivos que estão dentro ali da minha proposição composta, até chegar na proposição que eu quero, a proposição final, que nesse caso é uma condicional. Se eu olho agora para a coluna de P, proposição composta, e Q, proposição composta, as duas colunas são idênticas. Se elas são idênticas, nós temos uma relação de equivalência lógica. P e Q são equivalentes. Mas se elas são equivalentes, vai valer também a implicação. E a implicação nos dois sentidos. Porque de P para Q, eu vou ter sempre os mesmos valores lógicos. Eu não tenho nenhuma sequência VF. Do contrário, eu também não tenho. Então, quando eu tenho essa equivalência, eu já tenho as duas implicações lógicas garantidas, nos dois sentidos. Então, se é P equivalente a Q, então P implica Q e Q implica P. Nem sempre é isso que acontece, né? Às vezes eu só tenho uma relação de implicação, não tenho equivalência, mas se eu tiver equivalência, eu garanto aí a existência dessas duas implicações. Então, esse é o procedimento que nós utilizamos para comparar proposições, sejam elas compostas ou não, e para verificar se elas são implicações lógicas ou equivalências lógicas. O recurso da tabela verdade também vai nos auxiliar na hora de analisar um argumento. Então, no quadro, nós temos aqui toda uma sequência de informações que vão nos auxiliar na hora de se trabalhar com a validação dos argumentos a partir de tabelas verdade. Então, toda vez que eu vou validar um argumento, o que eu preciso antes? Fazer uma tradução. Porque para eu utilizar o recurso da tabela verdade, eu preciso reconhecer quais são as proposições simples e compostas que estão ali presentes, que tipo de conectivo eu tenho. Então, primeiro eu vou fazer a tradução. Eu olho as informações mínimas que eu tenho para definir cada proposição simples. Por exemplo, 2 é um número primo, raiz quadrada de 5 é um número par. Então, eu posso observar ali as informações, não tem problema se a informação é verdadeira ou se a informação é falsa. Por quê? Por enquanto, nós queremos a questão estrutural. Então, eu vou extrair todas as informações mínimas que eu tenho, né? A menor informação, eu vou atribuir uma letra minúscula para cada uma delas. E organizando todas essas informações, eu vou traduzir para um argumento. Então, eu vou traduzir para premissas e conclusões. Então, as premissas, né, eu preciso aí pelo menos de uma premissa e de uma conclusão para ter a estrutura de um argumento. Depois que eu estruturei o argumento em linguagem simbólica, aí eu vou para a validação. Então, vamos retornar ao quadro e ver qual que é o processo. Então, a ideia vai ser construir uma tabela verdade que compare todas as premissas. Então, eu vou identificar todas as proposições simples que eu tenho e vou incluir uma coluna para cada premissa, para cada hipótese que eu tenho no meu argumento. Depois, eu vou acrescentar uma coluna com a conjunção de todas as premissas que eu tenho. Então, eu vou trabalhar com a conjunção de todas elas. Tá? Uma coluna que inclui a primeira premissa, e a segunda, e a terceira, e eu analiso o valor lógico disso. Vou incluir uma última coluna com a minha conclusão, tá? Com os valores lógicos da conclusão, e depois eu vou buscar a existência de uma implicação lógica entre essas informações. Então, vamos supor que o argumento nós traduzimos e obtivemos essas duas premissas e a conclusão. É um silogismo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui P e Q, proposições simples, então a minha tabela verdade vai se basear em P e Q. Se eu tivesse um R, eu acrescentava mais uma coluna para R, teria 8 linhas
para preencher com os valores lógicos, porque vai aumentando a quantidade de combinações que nós temos. Aí eu vou estabelecer uma coluna para a premissa 1, que é a P, uma coluna para a premissa 2. Depois, uma coluna para premissa 1 e premissa 2, incluindo o conectivo E, a conjunção. E aí, por último, eu vou acrescentar uma coluna com a minha conclusão. E aí eu vou observar essas duas últimas colunas comparando-as entre si. Bom, eu tenho a sequência VV, FF, FV, FF, então quer dizer que o meu argumento ele é válido porque eu não tenho uma sequência VF. Então essa vai ser a caracterização aí do argumento sendo validado via tabela verdade. Eu vou construir uma tabela verdade comparando as premissas, depois comparando com a conclusão, até identificar se existe implicação ou não. Se existir implicação, o meu argumento vai ser válido. A palavra demonstração, ela aparece com muita frequência quando nós vamos estudar os fundamentos da matemática, seja da geometria, da álgebra ou das diversas áreas que constituem a matemática. Porque os procedimentos que nós utilizamos, por exemplo, resolução de uma equação de segundo grau, estudo de uma função, às vezes nós trabalhamos com propriedades de funções, por exemplo, uma função sendo par. Então, são muitos os resultados que nós acabamos utilizando. Só que esses resultados lá atrás precisaram passar por um processo de demonstração, a menos que ele se encaixe em algumas categorias específicas, mas são bem poucos os resultados que se encaixam nessa situação. Então, a grande maioria dos resultados, sejam teoremas ou aparecem como lemas, proposições, então são resultados que exigem um processo de demonstração, que é um processo em que nós vamos validar aquele resultado, comprovar que ele é válido naquela situação. Então, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria euclidiana é 180 graus. Então, esse resultado precisa passar por uma demonstração para garantir que para qualquer triângulo ele vai ser aplicado no contexto da geometria euclidiana. Então, nós temos essa preocupação em provar para todos, né? Eu tenho vários casos, algumas vezes infinitas situações, mas eu preciso aprender a lidar com esse tipo de validação. Então, como que nós comprovamos um resultado como verdadeiro ou não? Então, existem dois caminhos. Vamos ao quadro acompanhar o esquema. Então, primeiro eu vou formular uma conjectura, uma hipótese. Então, eu fiz alguns estudos e eu acho que determinada propriedade é verdadeira. Então, eu vou fazer os meus estudos, eu começo a observar que existe uma certa tendência dela ser verdadeira. Então, eu acredito que ela possa ser verdadeira, então eu vou tentar provar que ela é válida, para tentar transformá-la num teorema, num lema, num corolário, numa proposição. São nomes diferentes, mas que envolvem aí uma proposição acerca de algum conteúdo. Mas para que ela passe de conjectura a proposição, que seria o nosso nome geral, eu preciso usar um processo de demonstração, utilizando somente resultados que são verdadeiros, resultados que já foram comprovados em algum momento. Agora, se eu construir uma conjectura, por exemplo, para todos os triângulos ou para todos os triângulos retângulos, e eu vejo que a minha conjectura ela não é verdadeira para um caso, então a minha conjectura é inválida. E aí, para mostrar que ela realmente não é verdadeira, eu vou usar um contra-exemplo. Então, é somente nesse segundo caso que eu posso utilizar exemplos, né? Sempre que eu vou validar alguma informação, eu não posso me basear em um caso ou outro, em um exemplo ou outro. Eu preciso garantir que aquilo é válido em todas as situações. Então, para qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos aí vai ser 180 graus. Então, veja que eu não consigo simplesmente apresentar lá 3 casos e falar, bom, vale para todo. Eu preciso de algo mais forte que garanta realmente que esse resultado é verdadeiro. Então, eu vou me baseando em informações, né? Apenas um exemplo de como que os resultados são apresentados, tá? Uma generalização.
Então, eu sempre vou buscar mais de uma situação e eu vou tentar traduzir uma informação que vale para todos esses casos. Então, são muitos os resultados, muitos os teoremas com os quais nós lidamos, como é o caso do Teorema de Pitágoras, né? O teorema aí relacionado a triângulos retângulos. Eu não posso simplesmente dizer que para 3 triângulos ele vai ser verdadeiro, ou para um conjunto aí de 10 triângulos e os outros triângulos retângulos. Então, como que eu consigo englobar isso? Então, é o processo de demonstração que vai garantir que, quando eu faço aquela demonstração o mais genérico possível, eu vou conseguir englobar aí todos esses casos e eu vou conseguir, a partir daí, utilizar esse resultado sempre que eu me deparar, por exemplo, com o triângulo retângulo, aí no contexto do Teorema de Pitágoras. E esse processo de demonstração eu posso trabalhar com várias estratégias, então são muitas as possibilidades. As técnicas mais tradicionais são essas aí apresentadas no quadro. Então, eu posso usar uma demonstração direta ou indireta. Eu tenho a direta quando a minha conclusão é do tipo condicional ou quando ela é do tipo bicondicional. Eu posso usar também provas que são indiretas. Então, eu posso ter a contrapositiva, redução ao absurdo e condicional. Então, a prova direta, eu vou tentar partir de uma hipótese chegar numa tese, que é a minha conclusão, e na indireta eu vou fazer algumas modificações no meu resultado para conseguir chegar aí na minha conclusão. Então, o método que nós utilizamos nesse contexto todo é o método dedutivo, em que nós vamos utilizar uma sequência de argumentos lógicos, partindo de axiomas, conceitos ou noções primitivas. Esses aqui são aceitos sem demonstração. Como é a noção de ponto reto e plano na geometria? Nós a vamos aceitar e não precisamos de nenhuma comprovação. Então, existem alguns resultados que entram nessa categoria. Todos os outros precisam passar por um processo de demonstração. E aí eles acabam recebendo nomes diferentes. Propriedade, proposição, teorema, lema, corolário. Mas o nome mais comum é o proposição, que eu posso encaixar aí em todo esse contexto. O teorema geralmente é um resultado mais importante. O lema é quando eu quero simplificar algum tipo de demonstração, então eu faço uma demonstração prévia à parte. E o corolário é uma consequência de um teorema. Então vamos supor que o resultado que eu queira provar, ele é, se n é um número ímpar, então n quadrado é ímpar. Se eu vou fazer uma demonstração direta, então eu vou supor que o n é um número ímpar e eu vou usar os argumentos que eu tenho para provar que n quadrado é ímpar. Se eu for provar por contrapositiva, eu vou partir da negação da minha conclusão. Então, se era n quadrado ímpar, então eu vou supor que o n quadrado ele é par, ou seja, que ele não é ímpar, e aí eu vou buscar concluir que o n é par. Então, eu vou partir da negação da conclusão e vou chegar na negação da premissa. E a redução ao absurdo nos diz que, se n é um número ímpar e n quadrado é par, então, se vale a hipótese e a negação da minha conclusão, nós chegamos a uma contradição. Tá? Então, essa é a estrutura que nós temos quando nós queremos adotar aí, diferentes técnicas, diferentes estratégias para chegar na validação de um resultado. Então, esses seriam os caminhos que nós iremos seguir. Aí, eu preciso de informações relacionadas aí aos números pares, números ímpares. Se fosse de geometria, eu traria conteúdos da geometria, proposições que eu já provei, para conseguir aí sim pensar em qual que vai ser o argumento, né? Como que eu vou articular todas essas informações para chegar numa demonstração. Então, nós temos aí essa preocupação, principalmente com a questão estrutural, mas sempre lembrando que nós vamos precisar de conceitos aí de outras partes da matemática para conseguir comprovar os nossos resultados. Vamos agora a uma resolução de uma situação problema para colocar em prática a ideia dos argumentos, das tabelas verdade e como que articulamos essas ideias para conseguir comprovar determinados argumentos, para verificar se os argumentos são válidos ou não, se eu posso utilizar na prática ou não. Lembrando que a nossa principal preocupação é estrutural.
né, no contexto da lógica, é a estrutura. Depois, se a informação é verdadeira, se a informação é falsa, aí cabe uma análise relativa ao campo de conhecimento que nós estamos estudando, ou a uma interpretação final da tabela verdade que for construída. Então, aí tudo depende do nosso objetivo. Então, por enquanto, nós vamos pensar, ter essa preocupação, aqui no contexto da lógica de elementos, com a estrutura, se o argumento vai ser verdadeiro ou não, do ponto de vista lógico. Então, vamos ao quadro Conhecer Nossa Situação. Então, nós temos o seguinte argumento. A primeira hipótese é, se 17 não é um número primo, então 5 não é ímpar. A premissa é que 17 é primo e a conclusão é de que 5 é um número ímpar. Será que, se eu partir dessas duas premissas, da forma como elas foram estruturadas, eu consigo chegar nessa conclusão? Será que ele é um argumento válido? Então, nós vamos utilizar o recurso da tabela verdade para chegar a essa conclusão. Mas primeiro eu preciso traduzir a minha informação. Então, eu tenho basicamente duas informações aí. Uma informação de que 17 é um número primo e uma segunda informação de que 5 é um número ímpar. Tá? Eu tenho negativas ali, né? Eu tenho algumas negações. Por exemplo, o 17 não é primo, mas eu vou considerar que o P e o Q, na minha tradução, as proposições simples, são as afirmações. Tá? Então, 17 é um número primo, 5 é um número ímpar. Se a minha informação, agora eu vou para a premissa 1. A minha informação é, se 17 não é primo, então 5 não é ímpar? Não tem a ver com negação. Se, então, tem a ver com condicional. Então, nós vamos ter aqui negação de P, porque 17 não é primo, né? E o P eu considerei que ele é. Condicional com negação de Q, porque eu tenho um não aqui também. Então, eu tenho uma negação. Então, não P condicional, não Q. Então, eu traduzi a informação que estava ali utilizando a negação, né, e a condicional. O segundo termo aqui, né, a segunda premissa. 17 é um número primo. Bom, é a própria proposição P. E aí, a conclusão é de que 5 é um número ímpar. Então, é o quê? Então, as nossas premissas são não P, condicional não Q e P. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar essa conjunção agora entre as duas premissas, conjunção porque eu incluí o E, com a minha conclusão. Então, eu vou construir uma tabela verdade para comparar essas duas proposições e verificar se existe implicação lógica das premissas para a conclusão. Se existir, o argumento é válido, senão ele vai ser inválido. Então, se todas as informações aqui que eu tenho dependem de P e Q, proposições simples, então, as duas primeiras colunas são P e Q com os seus valores lógicos correspondentes, né? Todas as combinações possíveis. Eu vou ter aqui duas negações, não P, não Q. Então, eu vou incluir uma coluna para avaliar o não P. Então, quando P é verdadeiro, não P é falso. Quando P é falso, não P é verdadeiro. Então, eu vou comparando com o valor lógico ali de P. E incluo uma coluna para o não Q para fazer a mesma coisa. Quando o Q é verdadeiro, não Q é falso. Quando o Q é falso, não Q é verdadeiro. Então, faço essas combinações. Então, preenchi essas duas colunas aí adicionais. Depois, eu vou construir a condicional. Não P, condicional não Q. Eu sei que ela é falsa só quando eu tenho sequência VF. Então, aqui na terceira linha dos valores lógicos, eu tenho o valor F, no restante, tudo verdadeiro. Agora, eu vou comparar essa coluna, porque eu quero a conjunção, né? A conjunção com P. Então, essa coluna com a primeira, eu sei que conjunção é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então, aqui nas duas primeiras, eu tenho o valor lógico verdadeiro, nas outras duas falso, porque eu vou ter valores lógicos falsos nessas colunas.
E aí eu copiei novamente a coluna de Q aqui para o final, para poder comparar. Então, vou precisar comparar no final essas duas últimas colunas, a das premissas com a da conclusão. Eu tenho uma sequência VV, VF, FV, FF. Por essa sequência VF, a primeira verdadeira, a segunda falsa, quer dizer que não existe implicação lógica. Se não existe implicação lógica, o argumento não é válido. Então, se eu tenho uma sequência VF, o argumento não é válido. Então, ainda que todas as informações que estejam ali sejam verdadeiras, esse argumento não vai ser verdadeiro porque a estrutura dele está errada. Não chega a uma estrutura correta. Então, eu precisaria mudar a estrutura, mudar o meu argumento para aí sim ele se tornar um argumento válido. Então, mesmo que eu mude o conteúdo de cada afirmação, da forma como ele está, ele é um argumento que não é verdadeiro e que eu não consigo utilizar. Então, essa é a nossa preocupação. Pensar na estrutura, ver se está adequada. Se não estiver, então aí eu preciso mudar o meu argumento para conseguir, então, provar os resultados que eu preciso. Em relação ao estudo de implicações e equivalências lógicas, vamos à nossa atividade para esse momento. Então, já foi construída uma tabela verdade, relacionando aí algumas proposições compostas baseadas em P e Q simples. Eu quero que você pense sobre as relações de implicações e equivalências lógicas ali. Será que nós conseguimos identificar alguma relação desse tipo? Comparando todas as possibilidades aí, ou algumas possibilidades pelo menos entre essas proposições, quando que eu tenho implicação, quando que eu tenho equivalência lógica? Então pense em relação a essa atividade, envie suas contribuições e dúvidas e daqui a pouco vamos retornar e corrigi-la. Então, para essa atividade, nós precisávamos identificar os valores lógicos em cada coluna, comparando as proposições, para verificar se existe, de fato, alguma relação de implicação ou de equivalência lógica. Então, retornando ao quadro, se nós olharmos aí para a proposição não P e Q e não P ou não Q, ou seja, essa terceira coluna e a última, os valores lógicos dessas colunas são exatamente iguais. Se são exatamente iguais, essas duas proposições são equivalentes. Então, existe uma equivalência lógica entre as duas. Se eu for comparar implicações, eu posso observar, por exemplo, comparando aqui as terceira e a quarta colunas. As duas colunas são diferentes, então não tem equivalência. Se eu olhar para as sequências, eu tenho FV, VV, VV, mas eu tenho VF aqui no final.
Como eu tenho essa sequência VF, então essas duas proposições aí eu não tenho a implicação lógica entre elas, da terceira para a quarta. Então, isso eu não consigo identificar. E eu posso ir estabelecendo comparações desse tipo. E não precisa ser somente entre aquelas três. Eu posso olhar, por exemplo, para P e para não P condicional Q. Então, eu posso comparar essa proposição simples P com a não P condicional Q. Então, eu tenho valores lógicos VV, VV, FV e FF. Então, eu não tenho sequência do tipo VF. Então, isso não existe entre elas. Então, eu posso dizer que a proposição simples P implica logicamente em não P condicional Q. Então, essa é uma análise, mas eu posso extrair outras relações, considerando aí toda a estrutura dessa tabela verdade e os valores lógicos entre as diferentes colunas. No estudo de proposições, então nós sabemos que uma proposição precisa ser uma frase de sentido completo. Então, eu preciso ter todas as informações necessárias para compreender aquela informação ali dentro da proposição. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes eu tenho uma expressão do tipo x mais 3 igual a 5. Então, eu não consigo avaliar o valor lógico disso, se é verdadeiro, se é falso, porque eu não sei quem é esse x. Então, eu posso completar esse tipo de expressão de tal forma a analisar, né, em qual contexto a minha afirmação vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Então, eu posso utilizar quantificadores para poder complementar a minha informação. Então, vamos ao quadro pensar primeiro nesse tipo de situação. Então, eu posso construir uma chamada sentença aberta. Então, a sentença aberta é uma expressão que eu vou construir de tal forma que, quando eu atribuo um valor específico para aquela variável que estaria ali, então poderia ser uma expressão P de x. Quando eu atribuo um valor para esse x, eu consigo avaliar se essa expressão vai ser verdadeira ou vai ser falsa. E aí, nesse contexto, então eu posso construir, por exemplo, a expressão 5x menos 6 maior do que 11. E esse x é um número natural. Então, essa é uma sentença aberta, porque eu não consigo dizer se isso é verdadeiro ou é falso. Eu não sei qual que vai ser o x, né? Qual que é o valor que ele atribui. Eu sei que ele é um natural, mas eu não sei qual natural, não sei de que forma essa proposição ou essa sentença foi construída. Mas eu posso atrelar a essa sentença dois conjuntos. O conjunto que é chamado de conjunto universo, que é onde eu estou avaliando o meu problema. Então, por exemplo, nesse caso, é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto universo que eu tenho é o conjunto de números naturais, é onde esse x pode tomar seus valores. E o conjunto verdade, que é o subconjunto desse universo em que eu garanto que a minha sentença vai ser verdadeira. Então, quando eu consigo construir esses dois conjuntos, né, eu vou identificando classificações, né, caracterizações da minha informação como verdadeira ou é falso. Mas além desses dois conjuntos, eu preciso incluir os quantificadores, porque aí sim eu vou complementar a minha informação. Então, existem dois tipos de quantificadores, o universal e o existencial. O universal, ele é denotado por esse símbolo que parece a letra A, né, de ponta cabeça, mas o significado dele é para todo. E o existencial é denotado por essa letra E maiúscula, né, só que no sentido contrário aí, que vai denotar, então, a palavra existe. Então, o universal, para todo. O existencial, existe. Então, eu posso, por exemplo, construir com o quantificador universal a informação. Para todo x pertencente aos naturais, x é real. X pertence a R. Posso construir também uma afirmação do tipo: existe x pertencente a R, tal que x é menor do que 7. Então, veja o impacto que as duas palavras, né, que os dois termos vão dar.
o para todo e o existe. Então, para todo eu penso em toda a situação, em todos os casos, e o existe em pelo menos uma situação. E essa questão vem do significado, né, do valor lógico que a minha sentença passa a assumir quando eu incluo o quantificador. Então, se eu tenho uma sentença aberta, defini o meu conjunto universo e defini o meu conjunto verdade. Então, onde eu estudo a sentença e onde ela é verdadeira. Se eu incluo o quantificador para todo, a minha sentença vai ser verdadeira se esses dois conjuntos forem iguais, o universo e o verdade. E ela vai ser falsa quando forem diferentes. Se eu incluo o quantificador existencial, ele vai ser verdadeiro quando o conjunto verdade tem pelo menos um elemento, é diferente do vazio, e vai ser falsa quando o meu conjunto verdade ele for vazio. Tá? Então, essas são as duas possibilidades aí que nós temos de complementação de uma sentença aberta. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui nós temos uma afirmação, né? X mais 2 igual a 5, x considerando aí um número natural. Então, o meu conjunto universo vai ser o conjunto de números naturais, é onde eu tomo todos os possíveis valores para x. Eu posso construir a minha informação de dois tipos. Primeiro eu vou pensar no conjunto verdade. Quando que essa igualdade é verdadeira? Quando x é igual a 3. Né? Então, nesse único caso, a minha sentença vai ser verdadeira. Aquela igualdade ali vai ser válida. Então, se eu incluo o existe, o quantificador existencial, eu vou ter a informação. Existe x pertencente aos naturais. Essa barra vertical é para representar o tal que. Então, existe x pertencente aos naturais, tal que x mais 2 é igual a 5. Então, isso é verdadeiro. Porque existe, é o 3. Então, veja, conjunto verdade não nulo. Agora, dizer que para todo x pertencente aos naturais, x mais 2 é igual a 5, essa aqui é uma informação falsa. Por quê? Se o x for 8, 8 mais 2 é diferente de 5. Isso acontece porque o meu conjunto universo associado ele é diferente do conjunto verdade, que é formado só pelo número 3. Então, essa é a análise que nós podemos fazer. Por enquanto, nós tínhamos uma sentença aberta, que é o x mais 2 igual a 5. Acrescento o quantificador ou existencial ou o quantificador universal. E aí, com essa inclusão, eu consigo avaliar se agora a informação completa que eu construí, se ela vai ser verdadeira ou se vai ser falsa. Aí eu tenho essa capacidade de avaliar o valor lógico que agora essa sentença vai ter após a inclusão desse quantificador. Então, os quantificadores são elementos que nós vamos incluindo nas informações para complementar especificamente as sentenças abertas, que são sentenças que eu consigo estudar o comportamento delas, né? Em qual conjunto ela pode ser avaliada, em qual conjunto aquela relação vai ser verdadeira, mas eu não consigo atribuir um valor lógico somente com essa sentença sozinha. Quando eu incluo o quantificador, aí sim, eu consigo dizer se ela vai ser verdadeira ou não. Então, vejamos no quadro alguns exemplos, pensando também na questão da tradução em linguagem simbólica, que eu posso fazer também, considerando aí os quantificadores. Então, eu posso dizer, por exemplo, os jogadores de vôlei são bem treinados. Ou todos os jogadores de vôlei, porque eu não estou especificando. Então, eu posso indicar J como sendo o jogador, né, de vôlei, T para representar os jogadores que são bem treinados. E aí eu posso traduzir essa informação como para todo X, então para todo atleta, se ele é jogador de vôlei, então ele é bem treinado. Então, se JX, condicional, né, o TX. Então, para todo jogador ou para todo atleta, que é o X, se ele é jogador de vôlei, então ele vai ser bem treinado. Então, é uma forma de se traduzir.
O segundo caso, alguns brasileiros não são atletas. Então, o B indica brasileiro, o A indica atleta, eu posso traduzir isso como: existem brasileiros, então, ou existem pessoas, vou chamar esse X aqui de pessoas, que são brasileiros e não são atletas, e não AX. Então, o BX indica o brasileiro e o não AX indica que ele não é atleta. E aí eu indico a conjunção porque ele é brasileiro e não é atleta. Então, eu posso utilizar aí as noções envolvendo conectivos, negações, quantificadores para conseguir fazer esse tipo de tradução. E aí um ponto importante é em relação às negações. Então, toda vez que eu construo uma proposição, que eu construo uma informação e eu uso um quantificador, na hora que eu trabalho com a negação, quando eu nego um quantificador universal, eu vou usar o existencial. Quando eu nego o existencial, eu tenho o quantificador universal. Então, eu construí lá a minha sentença, complementei ela com o quantificador para todo, o universal. Se eu quero negar aquela informação toda, então, se eu estou negando o para todo, eu preciso trocá-lo pelo existencial, pelo existe. Então, neguei um para todo, eu vou trocar pelo existe. Neguei o existe, vou trocar para todo. Então, eu posso pensar, o para todo vale para todo mundo, o existe tem pelo menos alguém. Então, a negação de um vai ser o outro e vice-versa. Tá? Então, sempre que eu trabalho com uma negação de uma proposição, de uma informação que contempla quantificadores, além de negar todas as proposições simples ou toda a sentença que aparece ali naquela situação, eu preciso converter esses quantificadores. Então, de um passar para outro quantificador. Então, a negação eu consigo trazer também para esse contexto dos quantificadores, das traduções. Então, eu posso traduzir uma informação usando o quantificador, aplicar negação, fazer toda essa mudança, voltar para a linguagem materna. Então, são transições aí que nós podemos fazer. Depende do contexto, depende do nosso objetivo de estudo. Então, vamos ao quadro, pensar nessas negações em linguagem natural, né? Na nossa linguagem aí no português. Então, quando eu digo que alguns professores são dedicados, então eu posso entender como existe, né, ou existem professores que são dedicados. Então, alguns nos remete ao existe. A negação seria, qualquer que seja o professor, ele não é dedicado. Então, eu nego o existe, qualquer que seja, demonstra para nós o para todo. Quando eu digo que todos os professores são dedicados e eu nego essa informação, então existem professores, de todos passa para existe, que não são dedicados. Então, eu faço esse tipo de negação. Pode ser em linguagem simbólica. Vamos supor que a minha informação é: para todo x existe y tal que 3x mais 2y é igual a 18. Eu quero negar tudo isso, então eu vou negar. De para todo x, mudo para existe x. De existe y, eu mudo para todo y. E se era uma igualdade, eu transformo em uma desigualdade. Então, existe x, tal que para todo y, 3x mais 2y é diferente do 18. Então, eu troco os quantificadores. Se era um maior ou igual, fica um menor ou igual. Se era igual, fica diferente. Né? Então, eu preciso, né, mudança nesse caso de igualdade para diferença. Tá? E se forem as desigualdades, aí eu trabalho entre essas desigualdades, depende da informação que nós queremos. Poderia ter a seguinte informação. Então, existe um triângulo, tal que a soma dos seus ângulos internos é 200 graus. Então, eu posso traduzir como: existe x, tal que a soma aí dos x vai ser 200 graus, é igual a 200 graus. Quando eu nego isso, eu posso dizer que para todos os triângulos, a soma dos seus ângulos internos não é igual a 200 graus. Perceba a inclusão dessa negação. O não tem que estar presente ali. Mas, além dele, eu preciso negar o quantificador. Então, se era existe x, eu mudo para todo x. Se era igual, passa a diferente, né? A soma aí sendo diferente dos 200 graus.
Então, essas são informações, né, que nós podemos construir no nosso argumento, que nós podemos traduzir para a linguagem simbólica, se precisamos trabalhar com alguma informação específica, né, depois relacionar com uma tabela verdade, depende do nosso objetivo. Mas essa transição entre as linguagens e o uso da negação, ela também faz parte do nosso estudo de sentenças abertas. Então, sentenças abertas eu complemento com os quantificadores, mas em algumas situações eu posso trabalhar com as negações, lembrando dessa relação oposta que existe, né, entre o quantificador universal e o quantificador existencial. No trabalho com demonstrações, né, nós temos várias técnicas, várias estratégias que podem ser utilizadas, só que quando nós lidamos com um conjunto de números naturais, que é o primeiro conjunto com o qual nós temos contato, o conjunto que engloba, né, o nosso processo de contagem, existe um princípio que é muito utilizado, que é específico, que é direcionado a esse conjunto. Então, para conhecer essa outra estratégia, essa outra técnica de demonstração exclusiva dos naturais, primeiro vamos relembrar algumas características desse conjunto, aí um dos principais conjuntos numéricos que nós temos. Então, o conjunto de números naturais eu posso interpretá-lo de duas formas. Eu posso incluir o zero ou não, depende do ponto de vista, depende do meu objetivo, se eu estou na álgebra, se eu estou na análise, se esse zero vai fazer diferença ou não. Geralmente, na educação básica, nós incluímos o zero no conjunto. Os números naturais são estruturados a partir da ideia de sucessor. Então, eu tenho um natural, o primeiro natural, o zero, por exemplo, e os demais eu vou construindo pela ideia de sucessor. Eu tenho operações que eu posso definir nesse conjunto: adição, subtração, multiplicação, divisão. A adição é uma operação fechada, que nós dizemos, né? Quando eu somo naturais, continua sendo o número natural, está ali dentro do conjunto. A multiplicação também, né? Se eu multiplico dois números naturais, eu continuo dentro do conjunto de números naturais. Agora, subtração e divisão nem sempre, né? Às vezes eu preciso recorrer, por exemplo, ao conjunto de números inteiros, ao conjunto de números racionais. Mas são operações que eu posso trabalhar dentro desse conjunto. Surgem algumas definições. Também a definição de número primo, que é específica, associada aos números naturais. Posso estudar números pares, ímpares e outras propriedades. Surgem também dois conceitos, que são o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, que é utilizado no comparativo entre elementos desse conjunto. Então, vem dos números naturais, depois eu consigo estender aos outros conjuntos, porque o conjunto de números naturais está contido nos demais conjuntos numéricos, inteiros, racionais, reais, complexos. Então, essas são algumas características que nós observamos nesse conjunto. Então, esse conjunto ele é estruturado a partir de um conjunto de axiomas, que são verdades que foram estabelecidas sem a necessidade de demonstração, mas não são informações aleatórias, né? Não é porque eu posso aí ter axiomas que eu vou construir qualquer informação. Então, foram axiomas estudados aí ao longo da história e que foram definidos a menor quantidade possível de axiomas que permitiu a estruturação desse conjunto. E desses axiomas surge o princípio da indução finita, que é um princípio específico para esse conjunto. Quando eu quero analisar propriedades que são direcionadas apenas a esse conjunto e quando se referem a infinitos elementos do conjunto. Porque se eu tenho alguns casos específicos, eu consigo analisar. Se eu tenho uma propriedade que é válida para 1000 números naturais, mesmo que seja um trabalho considerável, eu consigo analisar caso a caso. Vai demorar, eu vou precisar de mais pessoas para me ajudarem, mas eu consigo analisar cada um desses 1000 casos. Agora, existem situações em que nós temos infinitas possibilidades. Aí eu não posso simplesmente dizer que vale aquela propriedade para 3, 4 casos e estender para o infinito. Então, eu preciso de um recurso que me leve a esse infinito, né? Que possibilite o estudo desse infinito. E o princípio da indução finita é o que vai garantir
a validade de algumas propriedades. Então, esse princípio se baseia no seguinte. Então, vamos supor que eu quero provar que uma certa propriedade, que eu estou chamando aqui de P de N, ela é verdadeira. Mas ela é verdadeira para todo natural maior ou igual que 1. Ou maior ou igual que 0, poderia ser também. Então, eu quero provar que essa propriedade é válida para o conjunto inteiro. Só que eu não vou conseguir ver número por número, porque esse conjunto é infinito. Então, o recurso que eu utilizo é, eu vou provar que essa propriedade é verdadeira para o número 1. Depois, eu vou assumir que ela é verdadeira para algum natural e eu vou mostrar que ela é verdadeira para o seu sucessor. Então, se eu supus para o K, eu provo que ela é verdadeira para o K mais 1. Se essas duas condições forem verificadas, eu posso afirmar que a propriedade é válida em todos os naturais. Poderia ser a partir de um N0 também, mas precisa ser necessariamente uma quantidade infinita de elementos. Então, vamos considerar essa soma. Então, eu quero provar que a soma dos n primeiros números naturais é n vezes n mais 1 dividido por 2, para todo natural. Então, eu não consigo ir testando para n igual a 1, 2, 3 indefinidamente. Então, eu vou usar esse princípio para confirmar que vale para todo. Primeiro, eu vou mostrar que essa propriedade é verdadeira para o número 1, tentando exibir essa característica aqui. Então, se é válida só para o 1, aqui no primeiro membro eu só tenho o 1. E eu vou chegar em uma estrutura parecida com a do segundo membro, só que para o n igual a 1. Então, 1 eu sei que é 2 dividido por 2. 2 eu sei que é 1 vezes 2. E esse 2 aqui do numerador, eu sei que ele é 1 mais 1. Então, veja, eu mudei um pouco o formato do meu número e eu cheguei em algo do tipo 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2. Então, se o meu n é 1, eu cheguei em n, que multiplica n mais 1 dividido por 2. Então, é a mesma expressão que eu tinha lá na minha propriedade. Então, eu posso garantir que P de 1 é verdadeira. Então, eu faço algumas mudanças no meu problema para conseguir mostrar que essa relação é verdadeira. Agora, para a segunda condição. Eu vou supor que essa soma é verdadeira para K, que esse K aí é um número natural. Não sei quem é, mas é algum K dentro do conjunto. Aqui no primeiro membro, para chegar naquela propriedade, eu precisaria ter até o K mais 1, porque eu quero provar que o P de K mais 1 é verdadeiro. Então, está faltando esse K mais 1 no primeiro membro. Para não mudar a igualdade, eu vou somar nos dois membros. Somei nos dois membros, posso multiplicar. No primeiro membro eu já tenho o que eu queria, no segundo membro, esse K mais 1 eu vou multiplicar e dividir por 2. Depois eu vou juntar ele com o K vezes K mais 1 em uma fração só, de denominador 2. Vou reescrever o termo que está aqui no numerador, colocando K mais 1 em evidência. Quando eu coloco K mais 1 em evidência, sobra o K mais 2. E esse K mais 2 eu vou escrever como K mais 1 mais 1. Então, eu sei que 1 mais 2 mais 3 até o n, que é o K mais 1, vai dar n, que multiplica n mais 1, dividido por 2. Então, eu exibo exatamente o formato que eu queria. Então, como eu tenho esse formato aí, a propriedade, então, ela é verdadeira para esse K mais 1. Então, vale para 1. Supondo que vale para K, vale para o K mais 1. Então, pelo princípio da indução finita, eu posso concluir que essa soma, né, que essa igualdade aí vai ser verdadeira para qualquer número natural n. O princípio da indução finita, então, ele pode ser utilizado para qualquer propriedade que seja referente ao conjunto de números naturais, mas que envolva infinitos números naturais. Então, a ideia vai ser trabalhar com essa infinidade. Então, vamos ao quadro pensar em uma outra situação. Essa situação envolve divisibilidade. Então, eu posso trabalhar com várias possibilidades. Eu posso trabalhar com somas, divisões, multiplicações. Então, são várias as propriedades que nós temos. Um conjunto de propriedades seria em relação à divisibilidade.
Então, eu quero provar que qualquer número na forma 2 elevado a 3n menos 1, ele é divisível por 7. Isso para todo natural. Eu sei que o número é divisível por 7 quando eu consigo escrever ele como 7 vezes um outro número. Por exemplo, 7 é divisível por 7 porque 7 é 7 vezes 1. 14 é divisível por 7 porque ele é 7 vezes 2. Então, para o número ser divisível por 7, eu preciso escrever ele como 7 vezes um inteiro, obrigatoriamente. Isso vem da definição de divisibilidade. Então, eu vou provar essas duas condições. Eu quero provar que P de 1 é verdadeira e que quando eu suponho que P é verdadeira para K, ele vai ser válida para o sucessor de K, para o K mais 1. E é a mesma propriedade. Então, a primeira, eu tenho sempre o número 2 elevado a 3n menos 1. Então, já que eu quero provar o P de 1, eu vou olhar para quem é o número 2 elevado a 3 vezes 1 menos 1. Substituo n por 1. Vou ter 2 ao cubo menos 1. 2 ao cubo é 8, 8 menos 1, 7. 7 é divisível por 7. Então, a propriedade é verdadeira para o P de 1. Então, substitui o n por 1 e vi que aquele número era um número divisível por 7. Então, a primeira condição foi verificada. Agora, eu vou para a segunda. Na segunda, eu não posso trabalhar com um número específico, eu tenho que trabalhar por um caso genérico. Então, eu vou supor o quê? Que existe um K natural, e um K maior ou igual que 1, tal que 2 elevado a 3K menos 1, ele é divisível por 7. Então, eu vou supor isso aqui. Então, eu sei que ele é divisível por 7. Então, vai existir algum inteiro, que eu estou chamando de Q, que 2 elevado a 3K menos 1 vai ser 7 vezes esse inteiro, Q. Porque eu tenho a divisibilidade. Então, 2 elevado a 3K menos 1 é um múltiplo aí de 7, né? 7 vezes esse inteiro Q. Esse menos 1, eu vou passar, né, para o outro membro. Na verdade, eu vou somar um dos dois membros dessa igualdade para isolar esse 2 elevado a 3K. Então, 2 elevado a 3K, eu sei que ele é 7Q mais 1 dessa primeira igualdade. Então, somei um dos dois membros, mantive só o 2 elevado a 3K no primeiro. Agora, eu vou multiplicar esse 2 elevado a 3K por 2 ao cubo, para conseguir chegar em 2 elevado a 3 vezes K mais 1, porque é isso aqui que eu quero analisar. Esse é o número que eu quero ver se é divisível por 7 ou não. Então, para chegar nele, eu vou multiplicar aquela última igualdade que nós obtivemos por 2 ao cubo, dos dois membros. Então, multiplico dos dois lados. Bom, 2 ao cubo é 8. Então, 2 ao cubo é 7 mais 1. Em vez de usar aqui no segundo membro 2 ao cubo, eu vou utilizar o 7 mais 1. Logo, você vai perceber por que eu trabalhei com esse formato. Então, no primeiro membro dessa igualdade aqui, ficou 2 elevado a 3K vezes 2 ao cubo. E no segundo membro, o 7Q mais 1 vezes o 2 ao cubo, só que nesse formato aqui, de 7 mais 1. Então, troquei só no segundo membro. Vou continuar trabalhando com essa expressão. Se eu tenho um produto de potências de mesma base, eu mantenho a base, 2, somos expoentes, 3K mais 3. Vou colocar o 3 em evidência no expoente. Quando eu coloco em evidência, fica 3 que multiplica K mais 1. Então, fica 2 elevado a 3K mais 1. Então, no primeiro membro, eu já tenho o número que eu queria. 2 elevado a 3 vezes K mais 1. No segundo membro, eu vou aplicar distributividade. Então, vai ficar 7Q vezes 7, mais 7Q vezes 1, mais 1 vezes 7, mais 1 vezes 1. Não vou calcular todos. Eu só vou calcular, né, esses dois últimos, na verdade.
Então, o primeiro eu vou ficar aqui com 7 vezes o 7Q. O segundo fica só o 7Q, porque é vezes 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Eu tenho 7 aqui no primeiro termo, no segundo, no terceiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em evidência. Fica 7 vezes o 7Q mais Q mais 1, mais esse 1 fora do parênteses. Esse mais 1 eu vou passar do outro lado. Então, eu vou subtrair uma unidade dos dois lados. Então, do primeiro membro fica 2 elevado a 3 vezes K mais 1 menos 1. E no segundo, 7 vezes esse termo entre parênteses. Esse termo todo entre parênteses, ele é um número inteiro, porque Q é inteiro, 7 é inteiro, 1 é inteiro, e toda essa soma vai ser inteiro. Então, o que eu consegui mostrar? Que 2 elevado a 3 vezes K mais 1 menos 1 é 7 vezes um número inteiro. Então, esse 2 elevado a 3K mais 1 menos 1, ele é um número divisível por 7. Se ele é divisível por 7, então a segunda condição é verdadeira, porque eu mostrei que o P de K mais 1 é verdadeiro também, aquele número é divisível por 7. Se as duas condições são verdadeiras, P de K, P de K implicando em P de K mais 1 e o P de 1 verdadeiro, então essa propriedade aí, essa relação, ela vai ser verdadeira para todos os números naturais e eu não preciso fazer mais nenhuma análise. Já basta para concluir, então, essa informação. Então, eu provo que P de 1 é verdadeira, suponho que P é verdadeira para qualquer número K e mostro que é válida para o sucessor dele, para o K mais 1. Então, são manipulações algébricas que nós fazemos para tentar evidenciar a cara da propriedade ali dentro, mas com o K mais 1. Eu posso até voltar na minha propriedade, substituir o N por K mais 1 para enxergar onde que eu tenho que chegar, para conseguir observar qual que é o meu objetivo com essa segunda conclusão, com essa segunda condição. Verifiquei as duas, concluo o meu resultado. Para complementar esse estudo de quantificadores, sentenças abertas, a nossa próxima atividade trata da seguinte questão. Então, nós temos aqui o conjunto Q, que está descrevendo todos os números racionais positivos, todos os números racionais maiores do que zero estritamente. A partir desse conjunto, foi construída essa proposição. Para todo x pertencente ao Q, x² é maior do que x. Será que essa proposição é verdadeira ou é falsa? Qual que é o valor lógico dela? Então, pense em relação a essa classificação, envie as suas dúvidas, a sua contribuição e daqui a pouco retornamos.
A atividade discute a respeito do valor lógico que uma proposição tem quando nós partimos de uma sentença aberta e vamos incluir, então, um quantificador. Então, retornando ao quadro, no enunciado nós observamos a inclusão do quantificador universal, do para todo. Então, uma sentença que eu construo utilizando o para todo, ela só é verdadeira se o meu conjunto universo for igual ao conjunto verdade. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Posso analisar algum exemplo para ter uma ideia sobre o comportamento dessa proposição. Então, se eu pensar em números do tipo 2, né, números inteiros positivos, eu sei que 2 ao quadrado, que é 4, é maior do que 2. 3, 4, quanto maior o número, essa relação vai continuar sendo válida, né? Sendo garantida. Porém, se eu olho para os números racionais positivos, mas menores do que 1, o meio, por exemplo, né? Porque os racionais incluem as frações, quando eu calculo meio ao quadrado, é meio vezes meio, multiplico numeradores e denominadores, fica 1/4. 1/4, que é o 0,25. 1/4 é menor do que meio, que é o 0,5. Então, eu tomei um número racional positivo, elevei o quadrado e o resultado ficou menor. Então, essa proposição é uma proposição falsa, porque o conjunto universo com o qual estou trabalhando, que é o conjunto aí dos racionais positivos, ele não é igual ao conjunto verdade, que é o conjunto em que essa sentença x ao quadrado maior do que x, ela vai ser verdadeira. Então, ela vai ser válida aí quando eu tomo números que são maiores do que 1, né? Números que sejam aí estritamente maiores do que 1. Então, essas análises nós podemos fazer. Se eu quero comprovar a validade de alguma afirmação, eu preciso pensar em utilizar uma estratégia mais geral. Agora, quando eu preciso dizer se uma proposição ela é falsa, se uma informação é falsa, eu posso buscar um exemplo que confirme a minha posição. Então, esse exemplo nós chamamos de contra-exemplo. Então, nesse caso, eu procurei um contra-exemplo e ele foi suficiente para garantir aí que o valor lógico dessa proposição vai ser o valor lógico falso. Então, vamos retomar brevemente os tópicos que nós trabalhamos ao longo dessa aula, iniciando lá no quadro pelo silogismo. Então, o silogismo vai ser um argumento que tem duas premissas e uma conclusão. Tá? Quando eu tenho essa estrutura, ele recebe esse nome. Posso construir relações entre proposições. Relação de implicação lógica, quando eu não tenho sequência VF, então quando isso aqui não acontece na tabela verdade, e equivalência lógica, quando as colunas referentes às proposições são idênticas. Posso aplicar técnicas de demonstração do tipo direta ou indireta, mas independentemente da técnica, a ideia é validar alguma informação e sempre procurando ser genérico, né? Utilizar um único argumento para conseguir contemplar todos os casos que se encaixam ali. O método dedutivo é o método que nós utilizamos nesse processo de demonstração, que visa, então, validar, comprovar a veracidade de propriedades, proposições, teoremas, lemas, corolários, se baseando em definições, axiomas e outros resultados que não exigem demonstração. Quando eu quero complementar uma sentença aberta, eu uso o quantificador, ou universal ou existencial, e aí eu tenho os valores lógicos correspondentes, e nós podemos trabalhar com os números naturais e atrelado a eles com o princípio da indução finita, que é específico para o conjunto de números naturais e para os subconjuntos infinitos do conjunto de números naturais. Então, todo esse conjunto aí de informações sobre propriedades, argumentos e demonstrações são correspondentes a esse campo da lógica matemática e estão presentes nas diferentes áreas da matemática. Então, é importante conhecer a estrutura das demonstrações, mas sabendo que um processo de demonstração engloba conceitos da área a que ele se refere. Então, não basta só conhecer a técnica de demonstração, nós temos que trazer o conteúdo
para conseguir construir o argumento corretamente e assim conseguir comprovar, né, na prática realmente a veracidade de uma informação. Então nós estamos trabalhando principalmente para entender como que esses argumentos são estruturados, a importância da demonstração, mas aí cada demonstração vai ser feita de acordo com a área a que o resultado se destina. Então hoje nós trabalhamos com esses conceitos, complementando o estudo das técnicas de demonstração. Então continue avançando nos seus estudos, confira todos os materiais disponíveis na disciplina e eu aguardo a sua participação na nossa próxima aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima!